Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada do Pacificador. Então, bora começar o vídeo. Bom, lá no final da primeira temporada da série do Pacificador, apareceu a Liga da Justiça do antigo DCU. Então, todo mundo ficou se perguntando o que o James Gunn iria fazer para colocar o Pacificador no novo DCU. Mas o que ninguém esperava era que na própria recapitulação da temporada passada, ele só decide colocar a nova Liga da Justiça no lugar da antiga Liga. E dane-se. Só que a piada com o Aquaman era melhor do que essa piada com o Lanterna Verde. E o Pacificador e o Guy Gardner já se conheciam. E eu também tive que ver a primeira temporada e o Esquadrão Suicida porque eu já não lembrava de mais nada, senão eu ia pegar o bonde andando aqui e nem lembrar nada do Pacificador. E o Metamorfo não aparece porque os acontecimentos da segunda temporada do Pacificador é antes do que o primeiro filme do Superman. E a abertura também muda, mostrando os novos personagens e dando spoiler de quem iria vir por aí. E os amigos do Pacificador não estavam mais conseguindo trabalhar depois que eles colocaram Amanda Waller na prisão, porque ela tinha mexido os seus pauzinhos. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E a Emília sente que sua vida não faz mais sentido, agora que ela não tá conseguindo mais trabalhar. E ela acaba levando uma surra no bar. O Pacificador até tenta namorar com ela, mas ela não tem cabeça pra pensar nisso agora. E ele também tenta entrar na gangue da justiça, mas ele acaba sendo humilhado. E ele acha que nessa vida ele não vai conseguir ser uma pessoa melhor e nem um herói. E que nada tá funcionando pra ele. E a gente descobre que a câmara de desdobramento do pai do Pacificador é compartilhada e que ali dentro possuía 99 universos diferentes. E lá o Pacificador encontra uma realidade onde o pai e o irmão dele estão vivos. E lá eles são um tipo de heróis. E eles ficam conversando assim antes de dormir e eles falam que amam o Pacificador. E detalhe que nessa realidade o antigo Pacificador já namorou a Emília. Porém, o Pacificador daquela realidade aparece e acha que o nosso Pacificador é algum tipo de metamorfo. E o Pacificador principal acaba matando o outro sem querer. Enquanto isso, o Flag estava vigiando o Pacificador, já que ele tinha matado seu filho no Esquadrão Suicida. Mas ele ainda não tinha feito nada em relação a isso. E ele tinha se tornado o diretor da Argus no final do filme do Superman. Só que o James Gunn acaba colocando na série uma força-tarefa completamente aleatória para matar a águia do Pacificador, que era o Wiggly, e que um desses caras tinha cegueira de pássaro, ele não conseguia distinguir os tipos de pássaros diferentes. Ele não sabe a diferença de um papagaio para um beija-flor, por exemplo. E a Adebayo, ela se separa da namorada porque a relação das duas não tá mais funcionando. E uma mulher acha que a Emília é vítima de um relacionamento abusivo porque ela tava com um corte na sobrancelha. E o Pacificador corta o corpo todo do outro pacificador com a ajuda do melhor amigo. Ele chega em casa bêbado, depois de ir à festa com os amigos, e depois ele vai para outra realidade dar em cima da outra Emília. E a dimensão de bolso do pacificador é uma tecnologia alienígena. O Rick Flag Jr., ele volta na temporada, mas ele volta na outra realidade que ele estava vivo e que ele aqui é um bobão. E que o Rick que o Pacificador tinha matado, ele também já tinha ficado com a Emília, mas ele traiu ela. E pode ser que a Emília não queira ficar com o Pacificador por causa de tudo que aconteceu com o Flag, por mais que ela saiba que gosta do Pacificador. E todo mundo naquela dimensão gosta do Pacificador, mesmo ele matando os filhos da liberdade. E mesmo estando sem capacete e o irmão explodindo um helicóptero. E voltando para a realidade original, Argus quer matar o Wiggly e o Pacificador com a ajuda do mestre Judoka, que o pai do Pacificador tinha aquela dimensão de bolso, porque ele tinha matado o alienígena que apareceu com aquela tecnologia e roubou para ele mesmo. A Argus chega na casa do Pacificador e ele precisa fugir de lá com o Wiggly e vai para uma antiga casa que era a casa do seu avô. E ele precisava agora mudar a porta dimensional de lugar, por mais que a primeira vez que ele fez, ele era só uma criança. E a Adebayo acha que tudo naquela dimensão pode não ser real. Então o caçador do Wiggly projeta seu espírito para fora do corpo para poder encontrar ele. E ele acaba encontrando também o esconderijo do Pacificador. E o Pacificador chegando para encontrar a Emília da própria realidade dele foi engraçado, porque ele sabia que Argus estava lá para capturar ele. E a Bordeaux é revelada como uma ciborgue,
porque a Emilia evita dele ser morto por ela, mas o Flag revela que aquilo tudo era apenas um plano e que ele queria matar o assassino do filho dele. Tem até uma cena dele batendo no pacificador e o pacificador não revida, e o pacificador só sai de lá vivo porque a Emilia fala pro Economus registrar a chegada dele, então o Flag não poderia matá-lo. Então o caçador do Wiggly acaba sendo morto por várias outras águias. Então o pacificador deixa uma carta para os amigos e vai viver na realidade perfeita, deixando o portal dele para trás. Então os amigos dele se juntam e vão atrás do pacificador na outra realidade. E o universo que o pai e o irmão do pacificador estão vivos é a Terra X, e é uma dimensão paralela mesmo. Lá eles não têm negros, então quando eles veem a Debaio andando tranquilamente pela rua, eles acham que uma escapou e saem correndo atrás dela. E o Economus, ele é pego pelo dragão branco e ele conta toda a verdade sobre o pacificador, que o pacificador que estava lá era de outra realidade e que o filho dele estava morto. Então o vigilante faz uma referência ao Homem-Aranha quando ele encontra o seu outro eu na Terra X. E aquele vigilante da Terra X era inimigo do pacificador. E sem contar que ele também falava pra mãe que a Emilia era sua namorada. E o pacificador não tinha reparado quanto aquela dimensão era estranha até que a Emilia fala. A Emilia é da realidade própria dele. Então o Flag vai mudar a prisão da onde o Lex estava preso. Ele vai mandar ele para uma sem meta-humanos. Então, assim, como a gente viu aquela realidade toda pela visão do pacificador, a gente não consegue ver tantas coisas estranhas. A gente consegue ver realmente que não tem negros. Mas a gente não conseguia ver, por exemplo, que tinha um desenho do Hitler gigantesco na parede da Argus. Então o pacificador e a Emilia precisam sair correndo de lá. Porque eles já perceberam que aquela Emilia é outra, não a deles. Até porque ela usava calça, a Emilia de lá usava saia. E o vigilante desse mundo, ele combatia o pacificador e o resto da família. Porque ele não era nazi como eles. E surpreendendo a todo mundo, o pai do pacificador dessa realidade era uma boa pessoa, ele não era um nazi, igual a todos os outros, igual aos filhos dele, por exemplo. Só que os dois vigilantes não sabem disso, e na hora que eles aparecem, eles matam ele achando que ele era uma pessoa ruim, mas não era. E os amigos do pacificador também quase matam o irmão dele, mas ele grita dizendo para eles pararem. Então eles precisam fugir da realidade. Quando eles passam pela porta, a Emilia até tenta matar o irmão do pacificador para que ele não vá atrás deles, já que eles mataram o irmão e o pai dele. Mas ela é obrigada a fugir e o vigilante daquela realidade fecha a porta. E a Debaio, ela é salva pelo mestre judoca. E eles formam depois uma dupla muito legal. E no final o pacificador ele deixa ser pego pelo Flag e entrega o portal também. E de volta a Argus, o Flag agora estava procurando uma realidade que poderia ser um tipo de prisão para mandar os meta-humanos sem que eles consigam voltar. E o irmão do pacificador não volta no último episódio para poder se vingar nem nada. Eles deixam ele vivo, pode ser que ele volte numa possível terceira temporada ou em outras ocasiões do DCU, mas até o momento da gravação desse vídeo, o pacificador ainda não foi confirmado para a terceira temporada. Só que os amigos do pacificador conseguem tirar ele preso dentro da Argus e tal, ele é liberado. Eles montam tipo uma empresa deles mesmos, parecida com a Argus e tal, mas logo depois o Flag pega o pacificador e o prende na outra realidade que ele tinha encontrado, e que ele chamou esse universo de salvação. Só que tipo assim, eu achei esse final de temporada um pouco fraco. O episódio 7 é muito melhor e tu poderia ter fechado lá. E não precisava ter 1 hora o último episódio, sabe? O final da primeira temporada, o episódio final, ele é muito melhor do que esse aqui, por exemplo. Mas ao todo, a temporada até que é bem legal. Nota 7. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!